Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência no estudo que estamos fazendo da carta de Paulo aos Efésios, que é o tema da EBD desse quarto e último trimestre de 2021. Hoje nós estaremos refletindo na penúltima lição do trimestre e do ano também, né? Que é a lição de número 12, que fala sobre a conduta do cristão no relacionamento familiar, que é o primeiro lugar, né, onde o crente deve demonstrar que é crente mesmo, que foi transformado. Lembra daquele endemoniado gadareno? Né? Ele foi liberto por Jesus de uma legião de demônios e depois ele quis prosseguir com o Senhor Jesus Cristo no caminho, anunciando o Evangelho, talvez, né? Queria seguir Jesus, mas Jesus disse: vai primeiro para a tua casa e conta para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez. Então, irmãos, o nosso testemunho tem que ser primeiro no nosso lar, na nossa família. Se você por acaso gostar do vídeo e sentir que essa lição foi edificante para você, para sua vida espiritual, deixa o seu like, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós estamos postando as pré-aulas de cada aula, de cada lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, tá bom? Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, esse estudo, que é muito importante, irmãos, tá bom? Não somente para o nosso canal, mas para a edificação geral de todo o corpo de Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos. No final do vídeo nós estaremos retornando com as considerações finais. Os textos de referências estão no capítulo 5 de Efésios, versículos 22 e 25, e no capítulo 6, versículos do 1 ao 4, onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz orientações para toda a família, maridos, esposas, filhos, pais. São responsabilidades diferentes para cada membro da família, mas que, se forem obedecidas, alcançarão o objetivo, o propósito, que é o mesmo, para todos, né? Alegria, paz, harmonia no seio familiar. Então, esse texto de referência, ele já dá uma base para a gente, né? Fala da submissão que a esposa deve ao marido, do amor que o marido deve à esposa, da obediência que os filhos devem aos pais e a compreensão que os pais devem aos filhos também, né? Eu gosto muito de pegar como exemplo aquelas 3 parábolas que Jesus contou, né? Do homem que perdeu uma de 100 ovelhas e ele foi atrás, achou a ovelha e todos se alegraram, né? E isso aponta para o marido também, né? Que perdeu o amor pela esposa, mas depois ele foi atrás, ele reencontrou e voltou a ter alegria na família, né? Da mesma forma, a outra parábola que Jesus fala, onde uma mulher perdeu uma dracma de 10 que ela tinha, que eram moedas gregas, né? E ela varreu diligentemente a casa até achar, e quando ela achou, houve também alegria em todos ali, inclusive na vizinhança, né? Então aqui essa dracma também pode representar a submissão que a mulher perdeu pelo marido, mas que depois ela reencontrou e voltou a ter alegria na família. E na terceira parábola, a do filho pródigo, né? Filho desperdiçador, ele saiu, ele se perdeu, ele foi embora da casa do pai, mas ele resolveu retornar para o pai, né? E o pai recebeu o filho de braços abertos, e houve festa e alegria na casa também. Então aí foi o filho que perdeu a obediência ao pai, mas ele retornou, ele recuperou a obediência, voltou a ser obediente ao pai. O pai não provocou a ira do filho, recebeu o filho de braços abertos, e todos alcançaram também o mesmo objetivo, que foi alegria na casa, né? Percebe, irmãos? Então, as responsabilidades na família são diferentes para cada membro, mas o propósito é o mesmo, é alegria no lar. O tópico 1 começa falando sobre a submissão e a obediência devida a Deus. Irmãos, toda submissão que a Bíblia determina, esposa para com o marido, filhos para com os pais, servos com os senhores ou
ovelhas com os pastores, cidadãos com autoridade. Ou seja, todas as submissões que a Bíblia impõe, vinda de Deus, elas estão ligadas automaticamente à submissão e obediência a Deus. Por quê? Porque não tem como eu dizer que eu sou submisso a Deus, que eu obedeço a Deus, se eu não seguir as submissões que são impostas por Ele. Então não tem como eu dizer eu não obedeço a homens, não sou submisso a homem algum, só sou submisso a Deus. Então se eu não me submeto a quem Deus manda eu me submeter, eu não estou sendo submisso a Deus. Né? Afinal, foi Deus mesmo quem determinou essas submissões que nós citamos. Né? Está lá em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há, seja do marido, seja do pai, do pastor, do patrão, do governo, seja qual for, elas foram ordenadas por Deus. É por isso que quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí o item prossegue dizendo que a igreja é formada por famílias que formam a grande família de Deus, que é a igreja, né? Ou seja, são várias famílias em todo o mundo, em todas as épocas, formando a grande família de Deus. Né? O próprio Deus também é quem reconhece isso, irmãos. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que nós somos concidadãos dos santos e família de Deus. Está aí no capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 19. E em outra ocasião, alguém chega até Jesus e diz para ele, né, olha, tua mãe e teus irmãos querem falar com o Senhor. E Jesus, apontando para os seus discípulos, ele respondeu, né, minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, né, são esses que ouvem a palavra de Deus e as praticam, que é a igreja fiel, a igreja obediente à palavra do Senhor. Então, irmãos, as famílias, elas estão ligadas à igreja, assim como a igreja também está ligada à família, e ambas estão ligadas em Cristo. Eu costumo até comparar com uma casa, que tem as colunas e as paredes ligadas entre si, e ambas estão sobre o alicerce, né? Então as colunas seriam a família, as paredes seria a igreja e o alicerce é Jesus. Né? E as colunas, irmãos, precisam das paredes para não entrar chuvas, né, dentro da casa. E assim também as paredes precisam das colunas para estarem fortalecidas e ambas fixadas no fundamento, para não cair quando baterem as chuvas, os ventos, os rios, as tempestades, né? Porque, irmãos, não se engane, tá? Mesmo com toda a obediência à palavra do Senhor, aos princípios da palavra do Senhor, mesmo com tudo isso, com a casa fortalecida, os problemas virão. Mesmo assim, né? Como na vida de Jó, né? Só que Jó, ele estava alicerçado em Deus, né? Ele estava alicerçado. Aí vieram os rios, os ventos, as chuvas, que foi aquela multidão, aquela avalanche sobre a vida de Jó, fazendo um grande estrago na vida dele. E mesmo assim a casa de Jó não caiu. Né? Ela foi abalada, mas ela não caiu. Ela precisou de reformas. E o arquiteto, que é Deus, ele fez a reforma na casa de Jó. Mas ela estava bem estruturada, irmãos. Então Jesus disse, né, que mesmo com a casa edificada sobre a rocha, vai bater rios, vai bater ventos, vai bater chuvas, né? Então a gente tem que estar bem alicerçados na palavra de Deus. O item 1.1 diz que a submissão é um princípio bíblico, né? E o que são princípios? São normas que Deus estabeleceu com algum propósito, né? No caso da família, o propósito de Deus é uma família fortalecida. Então, os princípios estabelecidos por Deus para as famílias, eles atuam como se fosse o cimento, né, naquelas colunas e paredes da casa. Quanto mais cimento, irmãos, quanto maior a obediência a esses princípios, mais fortalecida é a casa, mais fortalecida é a família. E princípios, diferentemente de tradição, que variam de acordo com as épocas e os povos, são para todo mundo, né, e todos os tempos. No caso do princípio da submissão da esposa para com o marido, né, servia tanto para Eva, no primeiro casal da humanidade, quanto para as esposas de hoje também, e em todos os lugares, porque, irmãos, qual foi o motivo pelo qual o pecado entrou no mundo?
trazendo consigo a morte e todo tipo de sofrimento? Foi porque uma esposa lá no Éden, né, ela comeu do fruto proibido sem dar satisfação para o marido da conversa que ela teve com a serpente. Né? Ela não foi submissa ao marido. Talvez alguém diga, mas irmão, lá não estava escrito ainda que a mulher tem que ser submissa ao marido. Sim, mas ainda que esse princípio fosse desconhecido na época, né, por não estar escrito, ele já atuava, já fazia efeito. Né? Tem muitas esposas não crentes que desconhecem a palavra de Deus. Efésios 5:22. Né? Nem imaginam que está escrito que vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Mas, às vezes, essas mulheres respeitam o marido como um líder e vivem bem, porque o princípio da submissão funciona, irmãos, em todo canto. Agora, o problema, irmãos, é quando as pessoas conhecem esse princípio e ignoram, vivendo de acordo com suas próprias filosofias, regras, crenças e sem se importar com os princípios divinos. Né? A idade da pedra já foi, estamos no século XXI. A escravidão já foi abolida por Princesa Isabel, né? Os tempos são outros, sim, claro. Mas submissão, irmãos, não quer dizer escravidão. As pessoas confundem, acham que é isso, né? Mas a submissão é um respeito pelo marido como um líder da família, é só isso. E Jesus disse, irmãos, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então, o que era princípio no começo, né, em todas as épocas, vale para hoje também. A palavra do Senhor não muda. O item 1.2 diz que a submissão deve ser consciente. Consciente do propósito de Deus, né? Consciente que não é uma escravidão, consciente que representa a submissão da igreja a Cristo e consciente que é algo espiritual, irmãos. Então, quando a esposa e o marido enxergarem dessa forma a submissão, aí haverá uma submissão espontânea, né? Respeitável e temente a Deus, né? E o resultado será sempre harmonia e consistência na família, como diz o item aí. Agora, por que eu digo que o marido também deve enxergar dessa forma, irmãos? Porque tem marido que é arrogante, é truculento, é autoritário, né? E que mesmo errado ele não dá o braço a torcer, porque afinal ele é o cabeça da família, né? E isso também desagrada a Deus, irmãos. Então, o marido ele deve ser humilde e usar de bom senso, né? Reconhecer e aceitar quando a esposa está com a razão. Né? Aí o marido ele só assina embaixo como cabeça, né? E isso aconteceu com Sara e Abraão, irmãos. Sara era submissa a Abraão, chamava ele até de Senhor. Claro que não foi por imposição de Abraão, né? Mas com respeito e temor a Deus que ela fazia isso. Então ela era submissa a Abraão em tudo. Quando ela foi sair da casa dela, de toda a sua parentela, junto com Abraão, ela acompanhou. Quando Abraão desceu para o Egito, a Sara foi junto. Quando Abraão disse para ela falar que ela era irmã dele, né? E era mesmo, né? Por parte de pai, ela obedeceu também, ela foi submissa a Abraão. Aí quando teve que sair novamente do Egito, lá vai a Sara acompanhando Abraão também. Percebe, irmãos, a submissão da Sara? Só que quando teve um problema na família com Agar, né, a concubina de Abraão e Ismael, o filho de Abraão com essa Agar, a Sara disse para o Abraão, olha, despeça a Agar porque não está dando mais para conviver com ela não. Né? E Deus, ele ouviu a conversa, né, de Sara e Abraão, porque Deus ouve as conversas, irmãos, do marido com a esposa, da esposa com o marido, Deus está sempre atento. Então Deus disse para Abraão, olha, ouça tudo o que Sara diz para você, faça tudo isso que ela está falando, né? E Abraão respeitou então a opinião de Sara e Deus abençoou, irmãos. Abençoou tanto Sara e Abraão, quanto também o Agar e o Ismael, e todos foram felizes. Já o item 1.3 diz que a submissão tem um propósito divino. E qual que é esse propósito, irmão? Nós falamos agora há pouco, né? Efésios 5, 23 e 24. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, irmãos, este é o propósito divino para a submissão, né? A submissão da esposa para com o marido. É uma comparação com a submissão da igreja com Cristo. Ou seja, a sujeição da esposa ao marido
ela é uma bênção, né? Ela não é um sacrifício. Quando a pessoa olha dessa forma, de uma maneira espiritual, né? O crente espiritual, irmãos, ele para tudo, tudo para ele é uma bênção, né? O crente carnal é diferente, né? Aí ele já faz tudo isso como sacrifício, né? E Deus, irmãos, ele não colocou o marido como cabeça da família, como cabeça da esposa, porque o marido é melhor que a esposa. Não, né? Todos nós somos iguais perante Deus. Um precisa do outro, um completa o outro, né? É igual o côncavo e o convexo, não é isso? Que apesar de serem completamente opostos, só que unidos eles formam um círculo, não é assim? Então, irmãos, a mesma forma, a esposa e marido são diferentes em todos os sentidos, mas unidos formam uma só carne também. Então, irmãos, se toda instituição tem uma liderança para que haja uma organização, tem uma autoridade principal, né? Por que que a instituição mais importante criada por Deus, que é a família, não deveria ter? Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre o dever do marido, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está no versículo 25 desse capítulo 5 de Efésios, né? Ou seja, mesmo com os defeitos da esposa, com suas falhas, com suas imperfeições, o marido tem que amar a esposa, porque foi assim que Jesus nos amou, né? Então o marido ele tem que perdoar quando a esposa vier a errar, assim como o Senhor nos perdoa quando nós erramos também, né? E o marido tem que reconhecer a fragilidade da esposa, né? Assim como o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele reconhece também a nossa fragilidade, irmãos. Paulo diz que nós, como vasos de barro, Jesus nos amou e nos deu um tesouro, né? O Espírito Santo que está em nós, irmãos. Então, da mesma forma, o marido ele deve amar e honrar a mulher como o vaso mais frágil. Não é isso que Pedro fala em uma de suas cartas, né? Ou seja, valorizar o ser, valorizar a alma, valorizar a pessoa da esposa, né? Como um tesouro num vaso de barro também, irmãos. Ainda que esse vaso esteja cheio de rugas, envelhecido, né? Enfim, irmãos, né? O corpo da gente envelhece, o corpo da esposa envelhece, e surgem os problemas que são exteriores também, os problemas que são interiores, que são do corpo mesmo, mas a alma que tem ali na esposa, irmãos, é um tesouro, e o marido tem que valorizar isso também. Vós, marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o fato de Cristo dar a vida pela igreja fala de um amor sacrificial, como diz o item 2.1, e como fez Jacó por Raquel. Não foi isso? Ele trabalhou 14 anos por Raquel, irmãos. Então, a responsabilidade do marido é maior ainda que a responsabilidade da esposa, porque a submissão da esposa representa a submissão de uma igreja que é falha ao Senhor Deus, enquanto que o amor que o marido deve à esposa representa o amor ágape, o amor perfeito, incondicional, incomparável de Deus para com a igreja, né? Então a responsabilidade do marido é bem maior. É como o amor de José por Maria, né? Maria, irmãos, eu creio que os irmãos conhecem a história, né? Ela era desposada com José, era uma espécie de casamento por um ano sem coabitar, né? Sem ter relações, né? E isso era costume naquela época. Só que de repente a Maria aparece grávida, né? E segundo a lei, o José deveria denunciar a Maria por suposto adultério e ela seria apedrejada até a morte. Mas a Bíblia diz que José era justo, ele não queria infamar a Maria, né? Então ele propôs no seu coração ir embora escondido, né? Então a culpa recairia sobre ele de ter abusado de Maria, né, antes do tempo, engravidado ela e fugido para não ser apedrejado. Então, irmãos, isso é o amor sacrificial do marido pela esposa, né? O José ele estava assumindo a culpa diante de todos, irmãos. Até que o anjo apareceu e disse para ele, né, olha, o que está sendo gerado na Maria é do Espírito Santo, né? E Jesus também, irmãos, ele armou a humanidade assim, dessa forma, né? Quando todos injuriavam ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava, né? Então, meu irmão, se você está sendo injuriado, né, com sua esposa, tá daquele jeito,
amem-a como Cristo amou a igreja. Já o item 2.2 fala do amor protetor e purificador. Está em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, nós éramos impuros, né? Mas Jesus nos amou, nos purificou, nos perdoou. No caso de José, Maria ela não estava impura, né? Era uma obra do Espírito Santo, só que José até então ele não sabia. E mesmo assim ele procurou proteger a sua esposa, né? Então, irmãos, era um plano de Deus ali, né? E Deus estava nesse negócio. E, irmãos, às vezes Deus permite as coisas acontecerem na nossa família, né? Com o propósito também de manifestar a sua glória. Né? O fato de Jesus estar no nosso casamento, irmãos, na nossa família, não vai nos isentar de problemas, né? Mas Jesus será a solução para os problemas que surgirem, né? Então, irmãos, Deus não vai deixar ninguém confundido ou envergonhado, tá bom? Teve até um casal que convidou Jesus para o casamento, né? Lá em Caná da Galileia. E Jesus foi, e mesmo com Jesus ali, acabou o vinho. E o vinho, irmãos, representa alegria, né? De acordo com o Salmo 104, versículo 15 e Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. Mas naquela festa tinha Jesus e tinha água também, né? No casamento ali. E Paulo, nós vimos aqui que ele compara a palavra com a água. Então, irmão, Jesus transformou aquela água em vinho. Ou seja, pode até faltar alegria no nosso casamento, né? Nós estamos sujeitos a isso sim. Mas se você convidou Jesus e você tem a palavra de Deus, você tem a água, você obedece os princípios da palavra de Deus, Jesus vai tornar a trazer alegria no nosso casamento, irmãos, através da conversão da palavra em alegria. O item 2.3 diz que o amor do marido pela esposa, assim como o amor de Cristo pela igreja, né, deve ser sem limites. Aí o item ele aponta para o amor de Cristo por sua igreja, né? Que uma igreja que é falha, uma igreja que é cheia de impurezas. Mas Jesus ele vai limpando, ele vai purificando, santificando a igreja porque ele ama a igreja, né? Então você vê aí no item que está dizendo que Jesus não pede o divórcio. Irmãos, nós somos a noiva do Cordeiro, a Bíblia diz isso, né? E ele virá para nos buscar, né? Para levar para as bodas nas regiões celestiais. E ele está disposto a nos perdoar se houver um arrependimento sincero. Né? Tem até um texto nas Sagradas Escrituras, irmãos, onde Deus manda o profeta Oséias se casar com uma mulher prostituta, né? E ter filhos com ela. Depois Deus explica o porquê disso, né? A mulher representava Israel, que se prostituiu com outros deuses, traindo o Deus vivo. Mas se o povo se arrependesse, Deus não pediria o divórcio, né? Mas ele estava disposto a reconciliar-se com o seu povo. Percebe, irmãos, a lição para a gente? E quantos que pensam em divorciar-se da esposa por questões tão insignificantes, irmãos? Pessoas crentes na casa do Senhor. Não vamos nos esquecer que a lição de hoje está falando de crente, não está falando de incrédulo, não. Às vezes na lua de mel, né? Ali é essa carne da minha carne, é osso dos meus ossos, aquelas declarações de amor. Mas é só surgir o primeiro problema, a primeira falha da esposa, já começa a acusar a mulher, né? Apontar com o dedo, né? Olha, foi a mulher que Deus me deu por companheira, por isso que está acontecendo tudo isso. E onde está, irmãos, o amor sem limites? Caminhando agora para o tópico 3, chegaram os filhos, né? Esse tópico, então, vai abordar como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Talvez alguém diga, né? Meu Deus, se estava difícil sem os filhos, agora complica mais ainda, né? Só que não complica não, irmãos. Apesar das responsabilidades aumentarem com a chegada dos filhos, irmãos, os filhos não são provas não, tá? Os filhos são bênçãos vindas de Deus. Deus, você percebe que Ele está se preocupando conosco, né? Quando chegar a nossa velhice. Por isso que Ele nos abençoa com os filhos. Ou seja, os filhos, irmãos, além de trazer aquela alegria no lar, eles são investimentos de Deus para o futuro, né? Na vida dos pais. Irmãos, ninguém cuida melhor do pai na velhice do que os filhos. É claro que nós estamos falando de filhos crentes, né? Filhos tementes a Deus. É o melhor cuidado que o pai, quando idoso, tem a receber, irmãos.
E muita gente, irmãos, quer abrir mão dessa bênção, dessa dádiva de ter filhos, enquanto outros que não podem ter, irmãos. E o Salmo 127, versículo 4 e 5, fala sobre isso, né? Ele diz que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, né? Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O que ele está dizendo aí, irmãos? Que os filhos serão uma segurança para os pais no futuro, né? Quando chegar a velhice, né? Com todas as dificuldades que acompanham a velhice, enfermidades, aquelas fraquezas todas, né? Que os velhinhos têm. Ou seja, os pais, quando chegar esse momento, eles não ficarão confundidos, irmãos, nem envergonhados. Porque aqui, flecha na aljava, irmãos, cada flecha significa um filho. E quando fala de flecha, fala de algo que vai ser lançado ao longe, não é isso? Então será um investimento num futuro bem distante, irmãos, a chegada dos filhos. O item 3.1 diz que a obediência aos pais é um dos deveres dos filhos, né? Isso fala de submissão também. E essa submissão, irmãos, vai gerar benefícios morais, físicos e espirituais, como diz aí no item, né? A gente tem o exemplo do próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 52, irmãos. Irmãos, a família toda de Jesus, ela foi para a Páscoa anual, né, em Jerusalém, e no retorno, Jesus ficou no templo ensinando os doutores da lei, né? A família deixou ele para trás sem perceber, e quando os pais de Jesus, né, o padrasto José, né, e Maria, se deram conta, aí já fazia um dia, irmãos, que eles tinham de caminhada. Aí voltaram para buscar Jesus, levou quase 3 dias para achar o Senhor Jesus, né? E depois que passaram esse tempo, né, já desesperados, já aflitos, eles encontraram Jesus ali no templo. A Maria, ela como uma boa mãe, né, como o dever de uma mãe realmente, ela repreendeu Jesus, né? Olha, teu pai e eu estávamos preocupados com você. Aí, irmão, Jesus, ele repreendeu Maria, né? Mulher, que tenho eu contigo? Você não sabe que me convém tratar dos negócios de meu pai? Irmãos, no primeiro momento, parece que Jesus não estava sendo obediente, né, ou submisso aos pais. Mas Jesus, irmãos, ele estava revelando sua dupla natureza, né? A natureza divina e humana. Como Deus, Jesus repreendeu Maria. Mas como homem, como ser humano, né? Ele tinha apenas 12 anos aqui nessa época. Jesus, ele voltou com os pais, né? E a Bíblia diz que Jesus era-lhes sujeito, irmãos, né? E os negócios do pai, como é que fica? Fica para depois. Irmãos, a ordem da prioridade é essa, né? Primeiro o pai, que é Deus. Segundo a família. E só em terceiro os negócios do pai, a obra de Deus, né? Paulo disse, né, que antes de nós cuidarmos da obra de Deus, nós temos que cuidar primeiro da família. E aí no final do capítulo 2 de Lucas, no versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, a manifestação, né, dos benefícios, né, que são morais, físicos e espirituais, né, da obediência aos pais. O item 3.2 fala de outro dever dos filhos, a honra aos pais. Honra teu pai e tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessas, irmãos. Promessa de longevidade. Irmãos, essa honra devida aos pais é por toda a vida, tá? Eu já tenho dito isso aqui em outros vídeos anteriores, que se você tiver 100 anos de idade e seu pai ainda estiver vivo, ele ainda é teu pai, né? E deve ser honrado, deve ser respeitado. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 22, o Salomão ele diz, né? Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Irmãos, Deus sempre demonstrou esse cuidado, né, com aqueles menos favorecidos. Foi assim com as viúvas, foi assim com os órfãos, com os viajantes e com os idosos também, né? Tem filho que não vê a hora de completar 18 anos para achar que não deve mais dar satisfação aos pais, né? Não vejo a hora de completar 18 anos para ser o dono do meu próprio nariz, não é assim? E quando completa a maioridade, aí vem junto também as responsabilidades com a sociedade, né? Com o governo, com a vida. Aí o filho deseja voltar a ser criança de novo, né? Para correr para o colo do pai, da mãe, quando ele está aflito. Não é assim que acontece?
Então, irmãos, honra teu pai, né? Honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Não minta, não menospreze, não engane teu pai na velhice, né? Porque a lei da semeadura está aí, né? A Bíblia diz como você quiser que os homens vos façam, né? Fazeres vós também, né? Você quer ser honrado por seus filhos no futuro? Então honre teus pais no presente, né? Essa é a lei da semeadura. Jacó, ele enganou o seu pai, o Isaac, quando estava velhinho, né? Já nem enxergava direito. Aí ele se fez passar por Esaú. Aí lá na frente ele foi enganado por Labão, o seu futuro sogro, né? Com Leia se passando por Raquel também. Para encerrarmos, o item 3.3 fala das responsabilidades dos pais para com os filhos, né? Ou seja, não passa ninguém, irmãos, na malha fina de Deus, né? Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, aí está aí na lição, né, que na época de Paulo a lei romana dava poder para os pais, né, para eles venderem os filhos como escravos, fazer eles trabalharem acorrentados em situações extremas, né, submeter o filho até a pena de morte, irmãos. Que absurdo, né? Agora, biblicamente, corrigir o filho com vara, né, ou com vara, ou com cinto, ou com fio de ferro, né, isso é correto, irmãos. Isso é correto, é bíblico. O que não é correto é passar dos limites, né? É espancar o filho, é exagerar, ou colocar ele para trabalhar como escravos também. Muita gente faz isso ainda hoje, né? A gente observa, a gente vê muito isso acontecer nos semáforos, né? E quando há esse tipo de descaso, irmãos, com os filhos, queira ou não, eles vão guardando tudo isso no coração, né? E aí a gente vai aquecer a ira do filho, né? Vai colocar o sol sobre a ira do filho, vai provocar a ira aos nossos filhos, né? E isso aconteceu com Davi, irmãos. Aconteceu com Davi. O Davi, ele apesar de ser alguém segundo o coração de Deus, ele deixou muito a desejar na questão família. Davi valorizava muito as guerras e deixava a família sempre desprotegida, né? E aí os amalequitas vinham e saqueavam toda a família. E quando a gente se ocupa demais, irmãos, na obra e não dá atenção aos filhos, dá nisso. Os amalequitas aqui, eles representam a rebeldia dos filhos, né? Ou o envolvimento com drogas. Por quê? Porque o pai não deu atenção. Então, irmãos, aí teve até um caso também de um filho de Davi, que ele cometeu um incesto, né? Que era o Amon, e ele pegou a irmã dele, a Tamar, à força, né? E Davi, ele fez pouco caso, né? Ele não repreendeu o Amon como devia, e isso gerou uma revolta, irmãos, muito grande no outro filho dele, o Abisalão. E aí o Abisalão foi, matou o Amon, e ele fugiu. Irmãos, 2 anos depois, o Abisalão, ele sentiu saudades do Davi, a Bíblia diz isso, sentiu saudades do pai e pediu para voltar. O Davi falou, manda ele voltar, pode voltar. Irmãos, quando o Abisalão volta, a Bíblia diz que o Davi nem olhou para a cara dele. Tipo assim, eu perdoo, mas você lá e eu cá, nem olha para minha cara. Né? Isso gerou uma revolta ainda maior no Abisalão. Né? Então o Abisalão ele se revoltou, tomou o reino do pai à força. Aí o pai guerreou contra o filho, o exército de Davi contra o exército de Abisalão. E o Abisalão morreu, irmãos. Ali foi um sofrimento muito grande, né, na vida de Davi, porque ele se sentiu culpado, né, um remorso pela forma como ele tratou Abisalão. Davi, ele tomou a atitude inversa do pai, do filho pródigo. Lembra que nós falamos no começo? Né, o pai do filho pródigo abraçou o filho que voltou, o Davi não. Então o Davi, ele colheu as consequências, né? Então vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais essa lição. Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual de cada um de vocês e com o preparo da lição daqueles que estarão ministrando essa aula na EBD da sua igreja, tá bom? Se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos retornando para encerrar, né, esse trimestre, encerrar essa revista, falando sobre a lição de número 13, onde o tema abordado será o revestimento de toda a armadura de Deus. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima semana, se Deus nos permitir.